Olá, meu nome é Guilherme Anversa, sou sócio da XP, responsável pela gestão de fundos exclusivos aqui na XP Advisory. E hoje eu tenho o prazer de receber Carlos Wolff, sócio-diretor da Capitalo, uma casa bastante relevante aqui na posição dos nossos clientes na XPA e no XP Private. E o objetivo da nossa conversa hoje é a gente falar sobre o tema Os Segredos da Construção de um Portfólio. E nenhuma casa melhor para falar sobre esse tema do que a Capitalo. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui. Bom, vamos lá. Estamos falando de uma casa com mais de uma década de existência. E o mais interessante é que nessa década vocês sempre tiveram a mesma característica de produto, conseguiram manter o nível de consistência de performance e risco, e vocês trabalham no modelo de constelação de hedge funds. Queria começar a nossa conversa aqui falando exatamente de como foi essa estruturação de um modelo de constelação de hedge funds hoje na Capitalo, e quais são as vantagens aí desse modelo frente ao que é ofertado no mercado brasileiro? É um prazer falar sobre isso, sim. Além de gostar muito e ter uma paixão por mercados, eu acho que ser gestor é ter uma paixão por construção de times que demoram anos para ser construídos. Então, assim, não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar. Então, para você construir... Então, começando pela vantagem, né? A vantagem é, obviamente, você ter um nível de profundidade e diversificação é muito diferente. E por que a gente fala em constelação de hedge funds e não de diferentes áreas, né? É porque a gente quer que cada uma das unidades da Capitalo tenha um líder que poderia estar abrindo sua própria asset, e muitas vezes abriu, e não tem, eu não quero pensar num limite de aprofundamento, eu não quero pensar num limite de diversificação dentro de cada uma das estratégias. Cada uma das estratégias deve se desenvolver o máximo possível, tanto em termos de capacidade de gestão, ou seja, ativos, under management, como de diversificação dentro de cada uma das unidades, né? Então, a nossa unidade sistemática, que é representada pelo Fundo Gaia, ela vai se desenvolver. Se um dia ela precisar ter 1.000 pessoas na gestão, ela vai ter 1.000 pessoas na gestão. Não, então, a ideia de colocar dessa forma é para mostrar não só para os nossos clientes, mas internamente também, que a gente não pensa nas áreas comunidades, a gente pensa como hedge funds. E a vantagem disso é que, ao olhar as áreas comunidades, você pode não só compor os produtos que a gente chama de condominiais, que são os produtos que compõem a melhor capacidade de gestão da empresa, onde a gente tem um pouco de cada área, como ter produtos específicos de cada uma das áreas faz com que a gente tenha a capacidade de reter esses talentos. Então, à medida que cada uma dos hedge funds que a gente tem se destaca nas suas respectivas áreas, né? Então a gente vai ter fundos mais voltados para trading, fundos temáticos, fundos de bolsa, eles vão captando e vão permitindo crescer, aprofundar as equipes diferentes e lidar com os desafios do crescimento de AUM também, que são desafios grandes. E hoje, Carlos, dentro do Zeta e do Capa, são 13 mesas, né? 13 estratégias diferentes. Como é que funciona a coordenação, combinação entre essas estratégias, e como é que você monta o tamanho de cada uma dessas posições dentro do portfólio? Então, o que é uma estratégia, né? Então, vai ser um grupo de pessoas, ou às vezes um líder, com 15, 20 anos de experiência na função, com track record público comprovado, com realmente capacidade de estar levantando assets de maneira independente. Então, na área de bolsa, a gente tem uma equipe que o Egler, ele tocou a área de bolsa da asset do BBM durante um tempo, foi da parte de tesouraria, só dando como exemplo, o Mawad, que trocou a parte de bolsa, fundos de bolsa, tanto no Pátria quanto na Ashmore, e você vai ter as pessoas com um track record super longo, com 40, 45 anos de idade, 20, 25 anos de carreira, que, enfim, tem a capacidade de construir um time em volta e desenvolvendo os talentos ao longo do tempo, né? E essa experiência, esse track record, ele é medido contra a experiência e o track record das pessoas que estão aqui dentro da Capitalo. A gente faz uma avaliação de diversificação, ou seja, de quanto que essa área nova que a gente estaria olhando diversifica os nossos fundos. Então, assim, tem
uma pitada de construção de produto na hora de colocar uma área. A gente quer áreas que não só não sejam descorrelacionadas, que sejam descorrelacionadas hoje, mas que, ao você colocar o grupo junto, tendem a continuar descorrelacionadas. Então, você vai buscar áreas que operem produtos que os outros não operam, que isso já gera uma descorrelação natural, mas dentro de áreas que operam os mesmos produtos, você vai procurar uma visão de mercado, uma visão de portfólio diferente, né? A pessoa tem que enxergar os investimentos num horizonte diferente, eventualmente, ou mais de curto prazo, mais de longo prazo, um stop curto, buscando tendência, ou até um processo totalmente diferente no caso dos sistemáticos, que vão ter uma entrada e saída totalmente determinada por modelos que são construídos, enfim, é esse tipo de combinação. E o Zeta e o Kappa, que são os nossos fundos condominiais, além do Alfa Global, que não tem a parte de Brasil, a gente vai combinar as áreas olhando para uma diversificação para buscar 7, 8 fontes de alfa diferentes, de tamanho mais ou menos equivalente, e a diversificação ela é trazida não pelos mercados, mas pelo estilo de cada gestor. Então, a gente quer buscar gestores com um estilo diferente, que a gente pensa em combinação de processos e não de ativos. Então, a gente monta verdadeiramente um portfólio de gestores e não um portfólio de ativos, né? E a liberdade de alocação fica nesses gestores e a gente avalia os gestores a partir daí. Então, você pergunta assim, e daí como isso evolui? Evolui basicamente baseado em resultado. Resultado, descorrelação, a gente avalia a cada 6 meses e faz mudanças graduais. É importante entender que o processo de construção de times ele é sofisticado e frágil. Você tem que manter o seu time motivado, você tem que manter a sua equipe concentrada no objetivo de longo prazo, ela tem que saber que, ao gerar um resultado acima da média do fundo, ou mesmo um resultado bom descorrelacionado, vai ter espaço para crescer. Então, na Capital, a gente aloca risco de maneira objetiva, ou seja, todos os gerentes votam, né, para construir o melhor produto, e não é uma coisa que vem da minha cabeça. Eu sou fundador da Capital, tenho uma parte muito relevante do risco, do CAP e do Zeta, mas eu não determino unicamente, isso é uma coisa coletiva mesmo, buscando o melhor fundo, a melhor combinação, enfim, e a gente olha para resultados de longo prazo, a gente não aumenta muito uma área só porque ela foi bem no último semestre, a gente olha médias longas de resultado e gradualmente vai alterando. Então, uma área no Zeta que vai muito bem, é pequena e descorrelacionada, assim, ela tende a crescer muito rápido, porque esses são os 3 fatores que a gente está buscando. E a gente não está olhando para se você teve mais comprado ou mais vendido, ou foi muito bem nos últimos meses. Assim, é uma coisa realmente mais de construção de portfólio, porque se você está indo muito bem ou muito mal, a gente quer que o gestor ele tenha uma alocação e uma construção de equipe voltada para o longo prazo, para achar as melhores oportunidades no longo prazo, que não tem esse desespero que às vezes você tem para performar no próximo mês, porque afinal você vai perder o AUM ou ganhar o AUM, etc., porque isso acaba desviando as pessoas do que realmente elas precisam fazer para ganhar mais dinheiro para frente, né? Porque às vezes você desenvolver um processo novo, você abrir uma nova empresa, você desbravar um novo mercado, ele envolve um investimento de tempo das pessoas, um investimento de contratação, de treinamento, que se você fizer as pessoas ficarem focadas só no resultado do próximo mês, você nunca vai fazer. Tá? Isso acaba sendo verdade para as gestoras independentes também. Assim. Uma gestora independente que depende de captar nos próximos meses para conseguir manter a existência dela, ela vai ter muita dificuldade de focar realmente no que importa para ganhar dinheiro no longo prazo. Então, essa tensão entre curto prazo e longo prazo, a gente tenta resolver com um processo de alocação de capital transparente, que não beneficia os fundadores, não beneficia os incumbentes, é meritocrático de verdade, e que, por outro lado, também não fica mexendo demais no curto prazo, porque senão a gente acha que a gente não ia construir as melhores decisões para os nossos clientes no médio prazo, a gente não ia construir a infraestrutura. Hoje a Capital tem quase 100 pessoas em função disso. E dentro das estratégias, você falou do Gaia, que é a parte quant, Alfa com a parte global, tem o Tarcos, que é um veículo de ações, tem o K10, que também tem as características de um multimercado,
Como é que você define quais são as estratégias que vão ficar somente dentro do Kappa e Zeta e quais estratégias aí que você vai lançar os fundos individuais? Então, a nossa estratégia de retenção, qual a estratégia da Capitalo para ter os melhores profissionais, as melhores hedge funds do Brasil nos próximos 10 anos? Eu acho que tem dois principais focos, e até nisso é muito importante falar sobre as dificuldades que você tem de fazer uma gestão ganhadora de dinheiro, que realmente pode dar um retorno excepcional para os clientes, mesmo com um AUM bastante grande, que é um desafio que todas as gestoras elas enfrentam, né? Então, existem processos que eles têm uma capacidade de gestão limitada. Eu não consigo extrair de small caps mais do que o tamanho que eles têm no mercado. Eu não consigo extrair de curvatura de cupom cambial, que era uma coisa que dava bastante resultado quando a gente tinha, sei lá, 200 milhões sob gestão, a mesma coisa que eu consigo extrair quando eu tenho 20 bilhões sob gestão, tá? Então, é o que a gente chama de style drift, né? À medida que o tempo passa, você tem mudanças que a gente espera que sejam graduais. Então, uma diferença da Capitalo com outras gestoras é que a gente procurou crescer bem devagar para controlar essas mudanças. Daí eu defino os grupos de gestão em dois tipos de grupo. Os grupos que são high capacity, ou seja, onde a participação deles é pequena em relação ao total do mercado, e os grupos que são low capacity, onde a nossa participação no mercado ela é grande ou média em relação ao tamanho do mercado. Então, todo mundo que é low capacity ou medium capacity, ou média, capacidade média de gestão, a gente separa para os nossos fundos condominiais, para o Kappa e para o Zeta. Não tem sentido, por melhor que seja essa equipe, abrir um fundo separado para essa equipe. Então, tem equipes excelentes na Capitalo, que a gente não vai abrir fundo separado, porque não adianta, assim, a gente quer separar a capacidade de gestão dessas áreas para o Kappa e para o Zeta. Se essas áreas, por acaso, elas desenvolverem novas vertentes de gestão super bem-sucedidas, que têm capacidade mais alta, a gente provavelmente vai abrir fundos para essas áreas, tá? Mas a ideia dos fundos separados são fundos que têm uma capacidade de gestão alta ou um mandato diferente. Uma outra coisa que a gente pode fazer é, eventualmente, abrir uma capacidade para esses fundos, simplesmente porque a gente, na Capital, não quer esconder ninguém, assim. A Capital, ela é feita para os nossos hedge funds brilharem, assim. Então, se, por exemplo, uma área que seja de capacidade mais baixa, se ela lançar seu fundo, a gente provavelmente vai aceitar, mas a gente vai limitar o quanto ela pode captar. Para quê? Para manter o Kappa e o Zeta, o Alpha Global, na melhor performance possível, certo? Então, essa é uma diferença básica. Então, tem muita área muito boa, inclusive a K1. Por que a K1 até hoje não abriu um fundo só da K1, que é a minha área? K1, porque eu opero alguns produtos, alguns fundos, alguns mercados onde a gente não quer diluir o Zeta. Então, é por isso que... mas, à medida que o meu processo de investimento evolui, se eu achar que o grosso do meu risco é de produtos líquidos, eventualmente, e eu achar que eu tenho um produto que pode fazer sentido para o cliente, eventualmente eu posso abrir, tá? Então, não é... Então, a primeira coisa a gente sempre olha para o que é melhor para o Kappa e para o Zeta. Tá? Então, se por acaso não for bom abrir um fundo que se for diluir a questão do Kappa e do Zeta, a gente não abre. E a segunda coisa é a consistência de uso de risco. Então, você pode ter uma área de capacidade alta, tá? Que opera em mercados ultra líquidos, mas que, por exemplo, usa muito risco em algum momento, pouco risco em outro, fica anos usando pouco risco, anos usando muito risco. Então, a gente acha que para abrir um fundo separado, você tem que ter um mínimo de estratégias, assim, você tem que ter um número, uma consistência, uma diversificação de estratégias, não necessariamente de mercados, que faça com que você tenha um uso mais ou menos constante de risco. E é claro que tem momentos que você achar excelente, que você vai ter muito mais risco alocado naquelas estratégias. Não tem jeito. Mas eu acho que tem que ter uma massa crítica significativa que vai garantir que você vai ter, durante um ano, por exemplo, um número significativo de trades, de ideias, de alocações. Então, hoje, o Gaia, por exemplo, que é o nosso fundo sistemático, ele tem 8, 9 estratégias principais, e dentro dessas estratégias existem outras subestratégias que a gente também dentro daquela categoria, dando um modelo, um número de produtos, de estratégias, de modelos e, enfim, de maneiras de ganhar dinheiro suficiente para eu achar que, assim, que
você vai competir em pé de igualdade e, eventualmente, ser o melhor fundo sistemático do Brasil num horizonte significativo. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que cada hedge fund tenha a capacidade de ser o melhor no que faz no Brasil no médio prazo. Então, nem toda a área chegou num ponto de maturidade suficiente para ter o seu próprio fundo nesse sentido, mas todas podem chegar lá. E daí, quando a gente abre, normalmente você vai ver que as áreas já têm 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos de track record daquela equipe trabalhando junto, porque realmente o nosso sarrafo para você abrir a área, abrir o fundo é bem alto. Então, recapitulando, assim, quais são as considerações para abrir um fundo? A área tem que ter uma massa crítica enorme para poder competir dentro de cada mercado em pé de igualdade com todos os outros competidores. Então, falando, por exemplo, do K10. O K10 é um fundo que é tocado pelo Bruno Cordeiro, que foi CIO da Vinci e teve sua própria empresa de gestão que a Capital comprou, que é a Capital Ciclo, era a Ciclo, então a gente já trouxe o Bruno com a própria empresa dele. Ele tem um horizonte de investimento diferente do nosso, ele tem uma maneira de atuar trocando de mercado que é diferente da Capital. A Capital normalmente é feita de vários especialistas em cada área, ele opera num horizonte de investimento diferente e eu tenho certeza que o Bruno ele vai construir junto com a K10 e a equipe dele um dos melhores fundos de trading, assim, nesse horizonte, com essa capacidade fundamentalista de escolher as melhores oportunidades de trocar entre elas no Brasil. E a gente vai desenvolver esse fundo, inclusive com subbooks, com a construção de mais expertise em cada área, sem nenhum limite. E se o Bruno um dia for ficar do tamanho da Legacy, vai ficar da Absolute, não tem limitação, digamos assim, em termos de desenvolvimento da estratégia, e a capacidade empresarial de cada área é total. Tá? E é o contrário, a gente busca um nível de diversificação enorme para poder ter cada um dos produtos. Essa diversificação é enorme, existe uma necessidade grande de contratação de pessoas. E um dos trabalhos que vocês fazem dentro da Capital, através de uma área de coaching interna, é dar um guidance para esses gestores internos. Eu queria saber qual que é a orientação mais importante que vocês dão para esses novos entrantes ou para eventuais mesas já existentes, e qual o erro mais comum cometido pelas pessoas. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, assim, respeitar o gestor. Assim, a gente não teria essa ideia de ter 7, 8 processos diferentes, de tamanho mais ou menos igual, se eu achasse que todo mundo é parecido. Tá? Então, não adianta eu tentar impor o meu estilo de construir área para as outras áreas. Então, a primeira coisa é você respeitar que cada um tem um estilo diferente. A área de bolsa se organiza de um jeito totalmente diferente das minhas áreas. Então, eu gosto, por exemplo, de ter subgerentes nas minhas áreas. Eu gosto de ter, digamos assim, uma divisão de tomar decisão por igual, onde cada uma das pessoas da área entende o portfólio como um todo. E porque dessa maneira eu acho que você tem uma capacidade de trazer as pessoas júniores para o game muito, muito rápido, e você tem uma capacidade de construir capital humano absurdo, que é um dos segredos da escola BBM, certo? Um dos segredos é você ter esse envolvimento de equipes que são relativamente enxutas, assim, compostas de todas as pessoas discutindo todas as posições, embora cada uma tenha uma expertise, uma especialização dentro da equipe. Tá? Então, esse é um estilo que eu acho vencedor e eu tenho muita capacidade de fazer coaching específico nesse estilo, né? Assim, tanto de como que você traz pessoas que pensam diferente, etc. Agora, você vai para uma área sistemática, o processo é totalmente diferente. Você passa por um trabalho técnico de limpeza de dados, uma pessoa que é relativamente apartada da construção de estratégias, e você precisa desses processos, e daí você tem a proteção do capital intelectual. Então, a primeira coisa, na hora de construir áreas, é que você vai ter uma cabeça respeitando a outra. Se você tem que entender um pouco, ser humilde para olhar o processo dos outros e primeiro passar um tempo realmente entendendo o que ele está fazendo para depois contribuir. Tá? Então, respeito é muito, muito importante e a partir daí você começa a comparar. Então, você pega dentro de cada processo, você vê o que é melhor em termos de
literatura, você vê o que é melhor em termos de comparação lateral. A gente tem uma área aqui que olha o que tem de melhor lá fora, vê quais são as organizações, entende como funcionam as divisões dentro das equipes de gestões para cada tipo de mercado, e daí a gente, enfim, pressiona para você construir uma equipe que tenha expertise máxima em cada uma das partes do processo, mas também sem forçar as pessoas a contratarem rápido demais. Eu tenho experiências muito ruins em contratar uma quantidade muito grande de pessoas para uma área de uma vez só. Normalmente, você tem uma perda de cultura muito forte. Então, outra coisa que a gente coloca aqui é, assim, vai com calma. Assim, você tem que ter muita certeza de que quem você contratou já absorveu a cultura. E a gente não acerta sempre. Tá? Às vezes, a gente, mesmo falando isso para você, às vezes você contrata rápido demais, às vezes você traz pessoas que você não teve tanto tempo de fazer com que absorvessem a cultura como um todo. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente faz é conversar muito com as pessoas prospectivamente sobre o que elas podem fazer de melhor. Então, assim, tem conversas francas aqui dentro, onde a gente provoca, assim, mas e isso aqui? Será que você não deveria olhar para isso também? Não é uma fonte de alfa significativa? Olhar para os concorrentes e ver o que eles estão fazendo de melhor, falando francamente, ninguém é dono da verdade, então você tem que olhar para os concorrentes para ver o que eles estão fazendo, por uma questão de humildade, de você saber que, assim, que as ideias elas são geradas no mercado o tempo todo e trazer para o debate. A outra coisa que a gente faz é conversar com as pessoas que nem você, Anversa, que estão olhando para o mercado como um todo, que tem insights muito interessantes para a gente. Fala assim, olha só, eu acho que ouvir, ser humilde, ouvir esse feedback que as pessoas têm para dar a respeito da gestão da Capitalo e levar para os nossos gestores. Fala assim, olha só, o mercado está achando isso e tal. Também é uma coisa nova, criar áreas e buscar áreas mais ativamente que complementem melhor o nosso portfólio. Então, isso funciona para dentro das áreas, para a gente tentar melhorar as áreas, mas também para dentro da Capitalo. Então, recentemente, a gente criou uma área nova, que é uma área de beta negativo, que é a K18, né? Que é a área minha, junto com o Diógenes, que é até uma empresa separada, a Capitalo Nexo, que ela foi criada para olhar os ativos bottom-up e fazer composições de portfólio que servissem aos nossos clientes. E o primeiro cliente que a gente está colocando é o próprio Zeta, né, a Capitalo, onde a gente está criando um portfólio de beta negativo, porque a gente entende que gera valor para os nossos clientes, os fundos têm betas menores. Tá? Então, compor ativamente também o portfólio e construir áreas com o objetivo de melhorar os produtos também faz parte dessa luta constante aí. E para as pessoas que estão começando no mercado, assim, que estão buscando uma locação, uma colocação em uma gestora, eu acho que tem lugares excelentes para trabalhar no Brasil, né? Eu acho que a Capitalo, sem dúvida nenhuma, é um deles, assim, é um dos melhores lugares, principalmente por esse perfil de, embora a gente tenha quase 100 pessoas na gestão, se você olhar as pessoas por áreas, a gente continua crescendo as equipes de maneira gradual, com muito foco em desenvolver cada um dos nossos gestores, né? E não dar um passo mais rápido do que a gente pode manter a cultura. Então, é um lugar excelente. Eu recomendo você buscar lugares onde você consiga ter uma referência pessoal do seu chefe, de quem você vai trabalhar, se ele é uma pessoa, não só um excelente profissional em termos de decisão, mas uma pessoa que tem um histórico de formar bem as pessoas com que trabalham com ele ao longo do tempo. E nesse teu trabalho hoje de seleção de gestores para Capitalo, para fazer parte da gestora de novos books, quais são os fatores determinantes aí para essa escolha que você utiliza na hora de avaliar um novo gestor para a estratégia? Bom, para os diferentes times, né, assim, como a é esperada, né, na constelação de hedge funds, o gestor ele tem liberdade absoluta. Tá? Então, assim, o Cordeiro, por exemplo, que toca K10, ele pode contratar quem ele quiser, fazer a parceria com quem ele quiser. A gente incentiva a construção de times, a gente, obviamente, questiona. Então, assim, dentro das equipes, por exemplo, se você for trazer um novo gestor para dentro de uma das equipes, o principal palavra é claramente da pessoa que toca aquela estratégia, tá? Porque realmente ele tem a liberdade de um hedge fund. E a dificuldade de criar uma área dentro da Capitalo é igual à dificuldade de criar um hedge fund no mercado. Você tem que lutar por risco, você tem que se provar.
internamente, você disputa espaço com os outros gestores com base em resultado. Então, o gestor ele tem que ter liberdade para escolher. Tá? Então, o principal trabalho que eu faço é escolher novas áreas. Tá? Esse é o trabalho que... E daí, nesse sentido, a primeira coisa que a gente busca, falando francamente, é a mesma coisa que vocês, track record. Então, a gente não faz, exatamente porque a gente dá muita liberdade, a gente não faz experiências na capital. A gente busca pessoas com track record de 10, 15, 20 anos positivos. A segunda coisa que a gente faz é pensar não só como é a área, mas dinamicamente, depois que a capital, que entra a área aqui, se ela vai correlacionar. Se a área começar a ficar muito parecida com as existentes, tende a você piorar o fundo. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Tá? Então, a outra coisa que acho que é muito importante na hora que você pensa numa área nova é a questão pessoal. Assim, se não tiver um alinhamento de objetivo, a capital tem um objetivo de longo prazo, de realmente construir as equipes. Se for uma pessoa muito ansiosa, se for uma pessoa muito abrasiva, eu acho que não combina com a nossa cultura, a gente não quer, falando francamente. Tá? E tem uma questão de informação. Né? Então, tem alguns mercados que eu sempre sonhei ter excelentes profissionais, eu nunca consegui contratar. Então, em particular, o mercado de crédito, eu sempre procurei um profissional de crédito para ativos líquidos, não para construção de carteira, não para fazer fundo long only de crédito, mas para operar CDS de empresa lá fora, no exterior, com um viés neutro, sem necessariamente ficar sempre long, que tivesse um conhecimento bastante grande de operação de arbitragem, etc., e nunca consegui trazer esse profissional para trabalhar em São Paulo. Eu até encontrei alguns profissionais bons, mas que não se dispunham a vir para o Brasil, e para a gente, como essa parte de cultura é muito importante, é muito importante ter esse profissional do nosso lado para a gente conversar no dia a dia e extrair informação. E a gente acha que crédito, por exemplo, traz muita informação sobre ciclo econômico. Muita. E a gente gostaria de ter, e a gente não tem, porque a gente não encontrou o profissional. Então, assim, a última coisa que eu gostaria de falar é paciência. Tá? A questão da correlação é importante. Tá? Quando eu fundei a Capital, os sócios fundadores são eu, o João Carlos, o Emerson, que fundou a Genoa, Emerson Codonho, e o Egler Horta, que entrou um pouco depois, mas é fundador. E a gente pensou, inicialmente, em ter uma diversificação de 3 áreas. E a gente foi construindo as outras áreas ao longo do tempo, né? Inclusive com a separação das minhas áreas. Hoje em dia, eu tenho 5 áreas independentes dentro da Capital, tá? Com a separação das minhas áreas que aconteceu há uns 6 anos atrás. Mas o que aconteceu é que eu e o Emerson, a gente era muito mais parecido, trabalhando junto, do que a gente imaginava. Ele sempre trabalhou mais com câmbio, sempre mais com juros, então isso é uma outra coisa que acontece. Então, se a gente tivesse continuado junto, a gente provavelmente teria que ter segregado os mandatos. Então, o trabalho de trazer uma pessoa para dentro, um time para dentro, ele não termina quando você traz, né? Você tem que lidar também com como esses times se comportam juntos e, eventualmente, fazer mudanças. Então, na época, eu provavelmente teria mudado o meu mandato junto com o dele para eliminar os pontos de contato entre os mandatos, né, que faziam com que a gente tinha correlação muito alta, para melhorar o fundo, né? Porque a gente tem um objetivo de longo prazo de fazer do CAP e do Zeta os melhores fundos do mercado. Eu acho que toda gestora tem que ter essa ambição de ser a melhor no que faz. Bom, Carlos, infelizmente não temos mais tempo para seguir nossa conversa aqui. Queria agradecer o teu tempo, queria agradecer todo esse conhecimento que você dividiu com a gente aqui e nos vemos em breve. Um abraço, tchau, tchau.